Olá, deixa eu trazer uma mensagem para você de reflexão, que é uma coisa que você precisa estar ligado. Você precisa estar ligado, estar ligada, você precisa entender o que eu vou te falar agora. Abra o coração, abra a mente para o que eu vou te falar agora, tá? Primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: você é o protagonista da sua vida. É você que escreve a sua história, você é o responsável pela sua vida. O que normalmente acontece é que nós deixamos a nossa vida para ela ser cursada, guiada, tocada em função de outras pessoas, em função de situações. Nós deixamos que as decisões da nossa vida, da nossa própria vida, seja tomada por outras pessoas. Pelo chefe, pelo governo, sei lá, pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, pelo filho, pelo parente, por quem quer que seja. Nós temos que assumir as rédeas da nossa vida, porque o responsável pela sua vida é você. O responsável pela sua vida não sou eu. O responsável pela sua vida não é seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, né? Seja lá quem for que estiver na sua vida, teu patrão, seu cliente, seus funcionários. Não. O responsável pela sua vida é você. É você que dá as cartas na sua vida. É você que diz como é que ela tem que ser. É você que determina as coisas como elas devem ser. Não é a vida, não é a circunstância, não são as pessoas. O protagonista da sua vida é você. Quem pode mudar a sua vida é você. São suas decisões, é a forma que você age, é a forma que você se prepara diante das circunstâncias, né? Hoje em dia nós estamos vivendo uma época no país que é uma época praticamente de guerra, é um momento como se fosse um momento de guerra. Porque aonde é que você consegue ver em escala mundial problemas de saúde, ligado à saúde, problema ligado à escassez, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de oportunidades e reclusão. Ou seja, onde as pessoas estão em casa, estão em quarentena, estão fechadas, estão reclusas, né? Isso é cenário de guerra, obviamente, que nós estamos vivendo. Agora, eu vou deixar a minha vida ser conduzida por decisões ou por alguma coisa que é dita ou é falada, porque o mundo está na situação. É muito fácil jogar a culpa na situação, na quarentena, é muito fácil jogar a culpa no coronavírus, é muito fácil jogar a culpa nas decisões do presidente, do governador, do prefeito, seja lá de quem for. Dizer, o meu negócio faliu porque, também olha como é que está o mundo, olha também como é que estão as coisas. Então você já andava numa situação um pouco ruim, não era protagonista, não ditava as coisas da sua vida, e basta aparecer essa oportunidade para você poder jogar a culpa na oportunidade, jogar a culpa nesse momento, jogar a culpa no processo ou jogar a culpa nisso que está acontecendo. Você acha isso justo? André, mas o que eu vou fazer então? Cara, quanta coisa que não dá para fazer. Você não percebeu até hoje que o mundo está online? Que as coisas estão acontecendo remotamente? Ou seja, não tem desculpa. Nós temos cultos, nós temos missa, nós temos uma pancada de outras coisas que são fornecidas aí para você, sendo feita de forma online, com interação. Fisicamente você não consegue estar presente, mas você consegue participar de muitas coisas, interagir entre muitas coisas. O que você está fazendo agora para mudar essa realidade sua? Para poder utilizar os recursos, poucos recursos que você tem, para poder transformar a sua própria vida, para fazer com que a sua história seja diferente, com que você escreva uma nova história. Então nós não estamos sendo protagonistas da nossa vida, a gente não pode reclamar do que vem. Imagina só uma coisa, eu, André, não como frango. É verdade, eu não como frango de forma alguma, tá? Não como frango, não gosto de frango desde 14 anos de idade. E eu chego para almoçar com uma galera, todo mundo senta na mesa, e o que você quer? O que você quer? E cada um se pergunta e tal, e me perguntam, eu não, o que vocês quiserem, eu tô dentro, eu não vou escolher o que vocês quiserem, tá certo? Não, beleza, faz o seguinte, traz um galeto assado para todo mundo aqui. Tomaram a decisão, eu posso reclamar? Eu posso virar e falar, pera aí, calma, galera, não, agora já era. Me deram oportunidade para eu poder fazer. E mesmo que não dê oportunidade, eu posso opinar. Porque eu decido na minha vida. Eu sei o que eu gosto de comer, o que eu não gosto de comer, e etc. Agora, eu vou dar essa oportunidade, que eu posso ser decisório na minha vida para outras pessoas decidirem. Depois não é justo que eu reclame. Aí chega o frango, o que eu vou fazer? Vou ficar olhando, eu não como. André, por que você não falou? E eu vou me passar por idiota também no meio do... Então, assim, presta atenção numa coisa. Você é protagonista, você escreve a sua história, você escreve a sua vida. Se você não fizer, alguém vai escrever para você, porque a vida foi feita para ser escrita. Bota isso na sua cabeça. A vida foi feita para ser escrita. Se você não escrever a sua vida, se você não escrever a sua história, se você não for o protagonista, alguém vai fazer por você.
e vai fazer do jeito dele. E eu vou te dar mais um drive aqui, mais uma pancada aqui para você poder entender o que está acontecendo. Se você for, vamos dizer assim, coadjuvante, né? Ou seja, alguém escrever a sua história, né? Onde o protagonista, na verdade, não é você. Você está vivendo a história que outra pessoa escreveu. Você não pode reclamar de nada. Então, gente, sei lá, uma grande maioria, posso dizer mais de 80% das pessoas hoje, elas vivem em função de outras coisas, em função de circunstâncias, das pessoas, do governo. Por isso que a maioria da população brasileira é pobre. Se você pegar a história do Brasil e entender a história do Brasil, tá? Você vai perceber que o Brasil foi um país colonizado. Você vai perceber que quando o Império Real chegou no Brasil, o Império Português, quando fugiu na época de Napoleão, Napoleão estava invadindo, ia invadir Portugal, ia tomar. Aí o príncipe regente, ele veio para o Brasil. Para quê? Fugido. Veio ele com a mãe dele, com a Maria Louca, né, e mais aquela comitiva inteira lá. Para quê? Fugido. Veio a nobreza, veio, eu não lembro quantos barcos que vieram, quantas caravelas, na verdade, que era o nome dos navios grandões que vinham, mas a corte portuguesa veio em peso, junto com nobres, junto com alguns empresários, com pessoas que mexiam com a parte jurídica e etc. Ou seja, vinham todos em peso aqui para o Brasil. E eles é que eram o povo instruído no Brasil. No Brasil não tinha instrução, não tinha faculdades, não tinha escola, no Brasil não tinha nada, né? No Brasil tinha mão de obra e beleza natural, são os recursos naturais. Então esse povo vinha e utilizava o povo do Brasil para gerar riqueza, gerar dinheiro, gerar alguma coisa para eles. É claro que o progresso, eles trouxeram também alguma coisa de progresso para o Brasil. Mas foi assim que a nossa nação foi construída, foi assim que a nossa nação foi criada, né? Depois de um certo tempo da abolição da escravatura, o Brasil demorou demais para poder abolir a escravatura no mundo inteiro. Quem abolia a escravatura começava a progredir, começava a crescer, os Estados Unidos começou a crescer, né? A indústria americana começou a dominar o mundo, principalmente aos momentos pós-guerra. E o Brasil ainda continuou com escravos ainda. E muitas pessoas vinham para o Brasil, americanos, europeus, etc., que estavam acostumados com o trabalho braçal de escravos, porque no Brasil ainda era legal ter escravo. Depois de muito tempo que a escravatura foi abolida, o mundo já estava evoluído, o Brasil estava atrasado em relação a isso e começou a correr atrás do prejuízo. Como? Com mão de obra operária, porque não tinha ainda escolas, não tinha ainda faculdades, ainda não tinha educação no Brasil, né? As pessoas não tinham acesso, né? Começaram a ter faculdades, começaram a ter escolas, mas isso era para a classe mais privilegiada, né? São os feudos, aqueles que chegavam de outros países aqui no Brasil, com dinheiro, com status, né? Comprando terra, comprando alguma coisa, e aí usava mão de obra. Mais de 90% da população brasileira trabalhava para essas pessoas, né? E a maioria deles eram o quê? Descendentes de escravos. E aí começaram a importar mão de obra qualificada, começaram a vir pessoas da Itália para trabalhar na construção, para fazer as grandes edificações do Brasil. E aí o Brasil começou a o quê? Começou a crescer, começou a produzir, começou a vender, exportava muito café, muita coisa, mas nossa mão de obra continuou sendo o quê? Operária, classe operária. E aí nós somos filhos desses operários, dessas pessoas que faziam mão de obra, que trabalhavam para sustentar o país, para vender as coisas para o país, daí que veio a cultura nossa. E nós começamos a criar dentro da nossa mente essa cabeça de dependência, de que os outros têm que tomar decisões por nós, de que a empresa tem que tomar decisão pelo nosso destino, o chefe, o patrão tem que tomar decisão pelo que a gente precisa de fazer. Quantos e quantos empregados hoje em dia não têm iniciativa, faz as coisas, mas só faz se mandar, se disser. Porque o cara também não quer trazer para ele a responsabilidade de algo dar certo ou dar errado. Ele não quer responsabilidade. Ele quer o saláriozinho dele no fim do mês, cabeça de operário, cabeça de trabalhador, cabeça, mentalidade de escravo. Nós trouxemos isso lá de trás. Os nossos bisavós, tataravós, avós, pais, chegou em nós filhos, passando para nossos filhos.
E essa mentalidade, ela vem de uma maldição hereditária muito grande. Isso tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado agora, na sua geração. Tem que ser quebrado agora na sua mente. Tem que ser quebrado agora na sua forma de pensar, na sua mentalidade. Você agora tem que mudar isso. Você não tem que passar isso para os seus filhos. Isso tem que parar em você. Você tem que ser protagonista da sua vida, tem que começar a escrever a sua vida. Parar com aquela mentalidade de escravo. Olha só, o povo de Israel, quando saiu do Egito, começou a se lamentar, né? Deus fazendo aquela peregrinação do povo no deserto para fazer com que o povo esquecesse a mentalidade escrava. O povo olhava para o deserto, tinha que olhar para o deserto e ver sem fronteira, ver a vida como ela é. A vida não tem fronteira, a vida é livre. Cara, você pode fazer o que você quiser, pode correr para onde você quiser, pode ir para onde você está livre. Mas a mentalidade de escravo voltava para aquele povo. Ah, mas no Egito eu tinha pão, no Egito eu tinha água, no Egito eu tinha emprego, no Egito não tinha falta, no Egito isso, no Egito aquilo, no Egito, no Egito, no Egito, no Egito. Deus se cansou tanto daquele povo que falou, essa geração má e perversa não vai entrar na terra que eu separei para eles. Eles não vão entrar porque eles têm mentalidade de escravo. Deus ainda deu uma chance. Chegaram para cruzar o Rio Jordão para poder tomar posse da terra. Mandaram os espias lá naquelas terras para poder verificar como eram aquelas terras. Quando eles voltaram, trouxeram um relatório, né? Lá tem gigantes, tem sim, lá tem frutas gigantescas, as pessoas carregam os cachos de os homens para carregar o cacho de uva, tem que colocar um mastro no ombro, do outro ombro, os dois, e o cacho de uva no meio, de tão grande, de tão maravilhoso que ele é. As frutas são maravilhosas, a terra realmente mana leite e mel, a terra é maravilhosa, mas é habitada por gigantes. Nós éramos para eles como gafanhotos. A cabeça de escravo, desculpa falar desse jeito, mas não tem outra forma, a cabeça, a mentalidade de escravo, a mentalidade de servo, sabe? Ah, eu sou servo. É diferente da mentalidade de filho, do herdeiro, o herdeiro que herda o filho, é diferente. Porque a mentalidade do escravo e do servo, ela potencializa o problema, ela potencializa a dificuldade, ela potencializa o que ela está vendo lá de uma dificuldade, algo grande, né? Ele coloca aquilo como algo gigantesco. Às vezes os homens eram, certo, guerreiros grandes e tal, mas nem eram gigantes. E não é habitado por gigantes, éramos para eles como gafanhotos. Esse era o relatório. É certo, Josué e Caleb, os dois únicos que estavam entre os espias, eles viram, concordaram com eles que tinha frutos, que tinha coisas maravilhosas, mas eles entenderam, nós podemos batalhar, nós podemos ganhar, nós podemos lutar, vamos avante, nós vamos conseguir, né? E aí, a maioria, olha só gente, outra coisa errada, eu vou dar outro drive para você, vou arrebentar de novo, vou dar outra porrada também para você poder acordar. Não existe isso não é uma verdade que eu vou falar agora, tá? A voz do povo é a voz de Deus. Isso não é uma verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. Entendeu? Quando a maioria decide e há uma democracia, existe um respeito em seguir a maioria. Mas nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria está com a razão. A maioria está com medo. A maioria está potencializando o problema. A maioria não está enxergando solução. A maioria está caminhando para onde a maioria está indo. Então a maioria é uma voz ativa, democrática, que todo mundo tem que respeitar, e todo mundo intitula isso como voz de Deus, e a maioria pode estar errada. E se a maioria estiver errada, como aconteceu lá com o povo de Israel? A maioria estava errada, e a maioria não era a voz de Deus. A maioria estava errada, a maioria estava enganada, a grande maioria, a grande massa estava enganada. E aí naquele engano eles deixaram de tomar posse da terra prometida. Deus ficou tão irritado, falou, essa geração má e perversa vai passar, vocês não vão entrar na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi quem? Daquela geração que morreu, sobraram 2 pessoas só, Josué e Caleb. Foram os únicos, né, que tiveram a postura. Tanto que Josué, com 85 anos, quando eles foram invadir a terra, ele falou, eu me sinto como se estivesse com 40. Eu me sinto tão novo, tão vigoroso como se estivesse com 40 anos. Postura de vencedor. De gente que no meio de uma maioria daquela perversa, com medo, com mentalidade de escravo, não tinha mentalidade de escravo. Isso é estatístico, sempre foi assim. A maioria das pessoas tem mentalidade escrava, tem mentalidade de empregado, tem mentalidade, né, pequena, pensa de forma que os outros têm que decidir por ele.
Você tem que ser protagonista da sua vida, você tem que parar de ter essa mentalidade escrava, você tem que parar de ter essa mentalidade pequena, medíocre, né? Que não enxerga longe, né? Que não enxerga o futuro. Eu costumo dizer para minha esposa que quando um homem e uma mulher vão ver um lote para fazer a casa, o homem leva a mulher lá, a mulher olha e vê um bocado de mato, vê um bocado de coisa, ela vê a distância, vê o ermo, e tem que levar em conta sim, porque a mulher às vezes enxerga coisa que o homem não está vendo, mas o contrário também acontece. A mulher deixa de ver coisa que o homem está vendo. E o homem, ele é visionário. Deus criou o homem para isso mesmo. Ele está olhando para o lote, mas ele não está vendo o lote. Ele está olhando para aquele monte de mato na terra, tá? Aquele monte de árvore, mato e tal. Mas ele não está vendo aquilo. Ali ele está vendo uma casa maravilhosa, com uma varanda, ele está vendo a garagem, ele está vendo a escada, ele está vendo a piscina ao lado, ele está vendo... Ele está enxergando muita coisa que a mulher não vê. Então, o homem tem visão, o homem ele é visionário. Só que muitas vezes nós matamos essa visão porque é fácil olhar para as circunstâncias, é fácil olhar para os problemas, é fácil olhar quando a coisa está acontecendo. Quando Jesus estava vindo para o barco de madrugada e os discípulos olharam e ficaram com medo, acharam que era um fantasma, Pedro ousou e disse: é o Senhor? Se for o Senhor, ordena que eu vá até aí. Aí Jesus falou: venha. Jesus estava caminhando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. E Pedro, todo empolgado, ele começou a andar sobre a água em encontro de Jesus, todo empolgado. Mas quando Pedro se deu conta e percebeu que era água, que ele estava andando sobre a água e que a mente dele falou para ele: isso fisicamente é impossível, isso não pode estar acontecendo. Isso não é natural, não é natural, isso é sobrenatural. Isso não é natural, você andar sobre a água, andar sobre a circunstância, andar sobre o problema não é natural. E aí Pedro começou a afundar. É o retrato nosso quando a gente olha para as circunstâncias, quando a gente olha para os problemas. Quando você continua olhando para Deus, olha fito em Jesus, quando você começa a olhar para o sobrenatural e acreditar que você é muito mais do que o natural, você começa a andar sobre os problemas. Você começa a andar sobre as circunstâncias. Qual o problema? É quando você foca a circunstância, você foca o problema, você foca a onda do mar, você afunda. Isso é natural, isso vai acontecer. Escreve a história da sua vida, seja protagonista da sua vida, tire a mentalidade de escravo, faça a diferença no meio em que você está, desperta, abre os olhos, acorda, vem para a realidade, porque ela é real. Você pode fazer coisas maravilhosas, coisas muito grandes, coisas imagináveis, coisas que você não imaginava que podia fazer. Você poderia estar em lugares que você não imagina que você poderia estar, ok? Foca na sua vida, escreve a sua vida, lembra, guarda esse drive que eu vou te dar agora, tá? Guarda essa mensagem que eu vou te passar agora, nesse momento. A vida foi feita para ser escrita. Ou ela vai ser escrita por você, ou vai ser escrita por outra pessoa. Mas que ela vai ser escrita, ela vai ser escrita. Então, melhor você ser o protagonista. Se você não for o protagonista, se você não escrever a sua vida, também você não pode reclamar. É por isso que tem muitas pessoas em situações difíceis. Porque elas deixam pessoas tomarem decisões por elas. Eles deixam outras pessoas serem o protagonista da vida delas. E elas reclamam e não têm direito de reclamar, elas não podem reclamar, elas têm que aceitar aquilo caladas. Da mesma forma que aceitaram que escrevessem a sua vida caladas, elas têm que aceitar as consequências caladas também, não podem reclamar. A reclamação não tem parte em lugar algum. Se você reclamar de alguma coisa, pare e pensa: eu não deveria estar reclamando. Eu deveria ter feito algo para mudar essa situação. A reclamação não cabe na vida de uma pessoa que é protagonista da sua própria vida. Mesmo que ela escreva errado, ela pode voltar atrás e dizer: eu tenho o poder de mudar isso, porque foi eu que escrevi, eu posso mudar. Ok? Então não reclame da vida. Seja protagonista da sua vida. Escreva a sua história. Faça diferente. Ok? Meu nome é André Costa, sou mentor financeiro, sou mind trainer, treinador de mentalidade, ok? E sou também seu amigo, estou aqui para poder te ajudar, estou aqui para poder ajudar você a escrever uma história totalmente diferente daquilo que as pessoas dizem ou daquilo que as pessoas fazem. Me siga nas redes sociais, veja os nossos outros vídeos, os nossos artigos, o que a gente tem escrito e o que a gente tem feito. Porque coisas grandiosas, coisas maravilhosas estão para acontecer. Estamos vivendo uma época de mudança, o mundo está passando uma época de mudanças. E é importante, agora é o momento de você escrever a sua história como ela deve ser escrita. Beijo no coração, bora prosperar.